Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero fazer um vídeo mais reflexivo sobre o acolhimento. E por que eu quero falar sobre isso com vocês hoje? Exatamente porque eu venho, né, tendo um contato assim muito presente com situações aonde cada vez mais eu venho percebendo que a gente está tendo uma certa dificuldade, né, de entender que o acolhimento, ele é importante, ele é necessário e às vezes a gente tem dificuldade, né, de acolher pessoas ou de acolher a si mesmo quando a gente precisa ser acolhido, mas também está acontecendo uma outra coisa que é desse ponto que eu tô querendo enfatizar mais hoje, que é a gente também acaba muitas pessoas, né, indo para um lado de que assim, de que acolhimento é ser conivente com a imaturidade e com a irresponsabilidade de uma pessoa que é adulta e não tá querendo, sabe, lidar com a vida, com a responsabilidade e a maturidade necessária que um adulto precisa. E nesse ponto, eu vejo que isso está sendo muito prejudicial. Isso está sendo muito prejudicial mesmo para o desenvolvimento, sabe, para o crescimento de nós. Porque o que acontece? Imagina o seguinte: quando eu chego em casa do meu trabalho e eu chego e eu quero, né, desabafar com alguém, da minha, né, um parceiro, a pessoa que eu me relaciono, eu chego em casa, né, tô chateado com o meu trabalho. E aí eu vou lá e eu reclamo, né, falo daquilo, a pessoa vai e me acolhe. Aí no dia seguinte, eu reclamo da mesma situação. Depois de 2 meses eu tô reclamando da mesma situação. Depois de um ano eu estou reclamando da mesma situação. Peraí, será mesmo que está sendo saudável essa pessoa que está acolhendo essa outra pessoa um ano direto, reclamando de algo que ela não está parando para refletir qual é a decisão que ela precisa tomar para ela resolver isso, porque existe um problema ali evidente. Então é exatamente disso que eu tô falando, sabe? Não é de nós pararmos de acolher as pessoas ou de não acolher as pessoas que estão perto da gente, pessoas que a gente ama. Mas a gente começar a prestar atenção que existe uma linha tênue entre eu estou acolhendo algo que a pessoa está trazendo, que é uma situação desafiadora para ela, ou eu estou sendo conivente com algo que está acontecendo na vida dela, está incomodando, não está fazendo bem, mas ela está passiva. Ela não está encarando, ela não está resolvendo e ela está vindo toda vez para mim falar disso. Então, sei lá, eu tenho um amigo ou amiga que toda vez vem falar para mim que o relacionamento não tá bom. Só que já tem um ano que ela tá falando, 6 meses. Poxa, vamos lá, entende? Uma coisa é eu te acolher, outra coisa é eu ser, sabe, conivente de você ficar trazendo algo que você não está querendo encarar como se isso fosse uma necessidade de ser acolhido, ser acolhida. O que está te faltando nessa situação, por exemplo, não é acolhimento, é realmente tomar uma decisão, é resolver, sabe? É encontrar uma solução para isso. Só que a solução, ela vai ser desconfortável, né? Porque se eu tô reclamando de algo para um terceiro, é porque eu não tô encarando aquela situação. Então, de novo, o acolhimento ele é importante, ele é fundamental, né? Que bom que a gente tem pessoas que nos acolhem, que bom que a gente pode acolher as pessoas, mas quando começa um assunto ter uma frequência muito alta, na minha perspectiva, não é mais o momento do acolhimento, é o momento da pessoa que está passando por essa situação, ela começar a olhar para o que ela não quer confrontar, o que ela não quer lidar de frente, porque a vida de um adulto passa pela situação de lidar de frente com algo. Não dá, sabe, para eu ficar dizendo, né, que o meu relacionamento ele tá ruim por anos. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso resolver. Não dá para eu ficar reclamando que o meu emprego é ruim por anos. Eu preciso resolver. Eu preciso encontrar uma saída para isso. Não dá para eu ficar falando que as pessoas daquele lugar lá, elas são fofoqueiras, elas são mentirosas, entendeu? Por anos, por meses. Por quê? Porque eu preciso resolver. Ou eu paro de frequentar aquele local, ou eu escolho outros momentos para estar lá, que não seja o momento que aquelas pessoas estão. Ou eu chego nessas pessoas, converso, me resolvo. Porque a gente precisa ter essa dimensão, sabe? É importante a gente olhar para isso. E eu venho, né? Tem pessoas que eu conheço que são mais íntimas e tal, né? E foi interessante, sabe, tipo assim, ver a virada de chave de algumas pessoas, né? Que algumas dessas pessoas que eu conheço, elas vinham com algumas características assim tal, e eu fui percebendo, né? E eu fui até pedindo pra elas, falei, olha, quando eu estiver fazendo isso com você, por favor, me dá uma devolutiva. Fala, olha, você tá reclamando.
Você não tá precisando de acolhimento, você tá precisando de responsabilidade lá resolver. E eu também fui fazendo isso com essas pessoas. Falei, olha, esse assunto que você tá falando tá sempre o mesmo assunto, entendeu? Então, assim, você tá precisando de um posicionamento aí. Eu não vou falar o que você tem que fazer na sua vida, mas assim, eu também não vou ficar aqui, entende? Toda vez te ouvindo repetitivamente de uma coisa que você não quer encarar, que você não quer resolver. Vamos lá. E é interessante ver no passar do tempo que algumas dessas pessoas foram sacando isso e foram percebendo isso nas outras relações também. E foi, por exemplo, falando, não, peraí, eu entendi que a pessoa ela tá vindo falar aquilo comigo tantas e tantas vezes porque ela não tá querendo encarar. Então, assim, não é ouvir e acolher que vai ajudar ela. Tem outra coisa ali acontecendo. É diferente, por exemplo, né? Pô, quando é uma situação pontual, entendeu? Quando é uma coisa, tipo assim, que aconteceu com a pessoa, poxa, é uma coisa. Pô, realmente, é um imprevisto, foi um acontecimento marcante, tocou a pessoa. Claro, pô, a gente vai ouvir, a gente vai acolher, a gente vai dar carinho, a gente vai dar um afeto, né? A gente é humano, a gente tá aqui, né, pra se somar, a gente tá aqui pra se ajudar também. Mas essa linha, ela precisa estar clara. Porque senão a gente cai nesse outro extremo, sabe? Assim, é que eu tenho que ouvir de novo a pessoa, né? Porque eu preciso acolher ela. Não sei, entendeu? É importante ter esse olhar. Por quê? Porque quando a gente confronta a pessoa, a gente tá confrontando ela exatamente porque a gente quer ver o crescimento dela, porque a gente sabe que, poxa, ela tá precisando encarar algo que ela tá fugindo. E quando a gente não encara algo que é desconfortável, a gente não cresce. O crescimento, ele passa pelo desconforto. Existe um desconforto necessário. Existe um desconforto que ele precisa existir. Então, quando eu estou tentando passar pela minha vida, evitando todos os desconfortos, eu estou criando um problema na minha vida. Por quê? Porque eu não estou realmente me transformando, eu não estou realmente trazendo os meus potenciais para fora. Porque ninguém vai tirar o potencial para fora sem passar por uma experiência que seja desafiadora. Não tô falando aqui que a gente precisa sofrer, se estrepar, se machucar na vida, mas o desafio ele faz parte do crescimento. E nesse momento de relacionamentos, né, é necessário, é importante, entendeu? É importante. É importante a gente poder, sabe, ter essa clareza de que, poxa, esses são os meus problemas, sabe? Tipo assim, eu não posso ficar levando isso pro ouvido das pessoas, sabe, colocando isso pra elas, se eu não quero encarar. Se eu não quero encarar, eu tenho o direito de fazer isso, mas eu também não vou ficar levando isso para as pessoas ouvirem. Eu não vou ficar trazendo isso para o outro ter que ficar ouvindo repetidamente sobre esse assunto porque eu não quero encarar. Em não encarar é uma decisão minha. Agora, querer levar isso para o outro, terceirizar o meu problema para o outro que eu não quero encarar, poxa, não dá, entendeu? O que é diferente, por exemplo, de pedir ajuda. Pedir ajuda é legal, pedir ajuda é bacana. Todos nós, né, podemos pedir ajuda, entendeu? Pô, vou lá, vou pedir ajuda, vou pedir, né, tipo, pra essa pessoa me ajudar a refletir, né, vou pedir pra ela me ajudar, talvez, a pensar em algo, entendeu? Porque eu quero tomar uma decisão, eu quero, né, eu tô querendo uma estratégia que tal, mas também até na hora de pedir ajuda é importante a gente tomar cuidado pra gente não chegar e querer que a pessoa decida por nós, sabe? Querer que ela fala pra gente o que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho, porque assim, não é assim. Nós estamos aqui, né, para muitas coisas, mas uma delas é para exercitar o nosso discernimento. Nós temos uma capacidade de discernir. E para testar o nosso discernimento, a gente vai precisar sempre estar o quê? Em encruzilhadas, com mais de uma opção. E a gente vai precisar tomar uma decisão, baseado no quê? Nos nossos valores. Quais são os meus valores e para onde eu estou indo? Qual é o meu objetivo? Para onde que eu estou indo? Aonde que eu quero chegar? Baseado nos meus valores, baseado no lugar que eu quero chegar, eu vou conseguir tomar decisões. Se eu não tenho valores bem estabelecidos, se eu não sei, né, o meu objetivo, né, e o objetivo eu diria que é uma coisa muito pessoal, sabe? É até importante pautar isso, né? Porque às vezes a gente fica nessas de que tem esses objetivos que a sociedade fica falando pra gente seguir, porque isso é o que é o certo, isso que te deixa feliz. Mas o objetivo é uma coisa muito pessoal, sabe? Às vezes é uma coisa que é muito pequena para a maioria das pessoas, mas para você é importante. Então, às vezes, o seu objetivo é simplesmente, tipo, sabe, passar numa vaga de emprego, ganhar um salário ali simples e viver a sua vida em paz, sabe? Lendo o seu livro à noite. Você quer chegar em casa e ler um livro. Você não tá preocupado com status, com aparência, com essas coisas. Tudo bem, é o seu objetivo. Faz sentido para você? É bom? Ok. Então, veja, o discernimento, ele passa por essa situação da gente ter que encarar as coisas, esse crescimento, esse desconforto.
E quando a gente começa a não querer discernir, a não querer tomar decisões, a não querer confrontar, a gente começa a se tornar uma pessoa que fica levando para as pessoas que estão à nossa volta sempre uma reclamação constante de uma mesma coisa. E quando essas pessoas estão acolhendo a gente, repetidamente nesse aspecto específico, na minha percepção, claramente aí está havendo uma coisa que não está proporcionando um crescimento. E isso eu não vejo nada positivo para um adulto. Não é uma criança. Não é uma pessoa que está no processo ainda de se desenvolver. É uma pessoa que é adulta. E ela já está num processo para ela ir para o mundo, para ela viver a vida. E vai acontecer situações desafiadoras. Então, vamos ter essa consciência, sabe? Tipo assim, pra gente não romantizar essa coisa do acolhimento e acabar caindo nessa de ser conivente, entende? Com, às vezes, pessoas que a gente ama, mas que não estão querendo encarar aquilo que precisa encarar. E quando for necessário acolher, a gente poder acolher com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, porque somos humanos, todos nós precisamos em algum momento do acolhimento. Isso é muito bacana, ok? Então, convido vocês para se inscrever aqui no canal, para deixar o comentário, deixar o like, compartilhar o vídeo, porque o YouTube entrega para mais pessoas. Eu sei que são vídeos mais desafiadores, são vídeos que incomodam. Quando incomoda, vocês dão menos like, vocês comentam menos, eu percebo, né, que quando mexem em algumas coisas assim, vocês não querem participar. Mas a minha função é vir aqui falar aquilo que eu considero importante nesse processo do nosso desenvolvimento consciencial, coisas que eu venho refletindo, vivendo, aprendendo nas mentorias com as pessoas, nos cursos. E aqui também na descrição do vídeo tem os cursos que eu ofereço, tem o meu contato para mentoria. Fiquem à vontade para entrar em contato caso seja do interesse de vocês, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.